Se vocês gostam de um bom livro de terror sobre bruxas, eu vou indicar um que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre a obra X. X é uma obra do holandês Thomas Old. Ele publicou em 2016, eu vou mostrar logo a edição que eu tenho aqui para vocês de 2018. Ele foi lançado pela Dark Side e a princípio a gente tem duas publicações. Porque a publicação original, ela é em holandês, lógico, mas com o nome dos personagens e a cidade com as características do próprio país. Então ele americanizou um pouquinho o livro, colocou o nome de personagens mais em inglês, situou lá nos Estados Unidos mesmo a história, pra gente não ficar um pouquinho deslocado ou ficar difícil da leitura, já que essa língua é tão diferente da nossa. Filmando aqui um pouquinho pra vocês, como podem notar, é capa dura. Olha o corte. Maravilhoso. Preto. A capa é da Retina 78. A tradução é do Fábio Fernandes. Aqui temos nossa personagem principal, a nossa bruxinha, a Catherine, que pra mim é mais uma vítima do que uma vilã. O livro é muito lindo. As folhas, vou mostrar pra vocês aqui. Ela não é branca, né? Então fica até fácil de ler. Eu gostei do tamanho das letras. Aqui temos essa foto aqui de quem será. E no final do livro temos a mesma imagem, mas sem a bruxa. O que será que aconteceu? Antes de começar a falar sobre história, eu ganhei esse livro aqui da minha grande amiga Suelen, de Amigo Secreto. Nossa, eu gostei demais. Muito obrigada, Suelen. E quem tem o livro e tá deixando aí na estante encostado, leem, vocês vão gostar muito. E quem começou a ler e achou difícil um pouquinho a leitura, continue que logo você vai se acostumar. Mas a história começa como? Fala sobre o quê? É sobre um pacato vilarejo de Black Springs, onde todos os habitantes eles têm que conviver com uma bruxa. É isso mesmo que vocês estão escutando. Você vive numa cidade e lá no meio da rua tem uma bruxa, outras vezes ela se encontra na praça ou até mesmo na casa de um dos moradores. E todos convivem pacificamente com isso. Aliás, tenta conviver. Eu no início, eu confesso pra vocês que achei o máximo ter uma bruxa na cidade e eu não estava entendendo por que as pessoas estavam tão assim atentas ou ansiosas ou com medo, porque ela, coitada, é uma vítima do passado e tá lá quietinha, sem atentar ninguém. Inclusive, tem um funcionário do aplicativo X, então temos o X App, onde todo mundo tem esse aplicativo no celular e fica sabendo onde que ela está, porque assim você não chega perto dela, não leva susto. Apesar dela ser inofensiva, a gente não pode chegar perto dela, porque senão vai acontecer algo muito grave. Mas se você seguir essas regras, dá pra viver bem. E eu não tava entendendo então por que os funcionários da X, principalmente eles, toda a população tava, mas principalmente eles tinham tanto receio da bruxa, já que há décadas ela não fazia nada e simplesmente estava lá caladinha, mal se movia. Acontece que a inocente aqui não pensou que o grande vilão aqui da história não é a bruxa, gente. O grande vilão da história aqui, que o funcionário estava realmente preocupado, é quem? É um animal que vive lá nessa cidade. E adivinha que animal é esse? Gente, vou dar mais uma dica. Um animal que anda sobre duas perninhas. Sim, um homem, né? Porque se tem alguma coisa em paz lá, quem vai lá tentar pra provocar a bagunça toda? Lógico que é o ser humano. Então essa era a grande preocupação dos funcionários da X. Hoje estava em paz, mas será que alguém ia conseguir continuar seguindo as regras? Então eles tinham que viver todo dia com esse pensamento, porque não tem como vigiar todo mundo, por mais que eles tentassem. Mas tudo bem, gente. Eu só sei que pra mim a bruxa é muito tranquila, porque ela teve um passado extremamente triste. Eu fico morrendo de dó eu fico morrendo de dó dela. E ela é muito boa pra mim. Porque se eu fosse, gente, ninguém ia morar naquela região não. Se alguém tivesse feito a metade das coisas que fizeram com ela,
a região ia ficar podre, preta, não ia crescer nem planta. Só que não, gente. Ela dá a oportunidade de você conviver lá pacificamente com ela. Você vai lá, faz uma cidade no meio do mato, ela tá lá convivendo com você. Mas aí você não pode viver, né, em paz, você não pode viver quieto. Então é justamente sobre isso. Sobre uma comunidade que vive com uma bruxa e fica preocupado se alguém que não tem um pouquinho de cérebro não consegue seguir as regras. É basicamente isso. Eu gosto muito do livro. A escrita, ela é muito boa, apesar do início ela ser um pouquinho diferente do que eu estou acostumada. Então no início eu achei ela difícil, mas lá pelo segundo, terceiro capítulo você já tá, assim, super apto para continuar a ler sem dar aquelas pausadas, sem estranhar o tipo de escrita, que aí você desenvolve assim a leitura. É o tipo do livro que você lê rapidinho. Eu gostei demais. O que me deixou bastante curiosa é que o autor, deixa eu olhar aqui, o Thomas Old, ele falou assim, que na versão holandesa tem um outro final, não é esse que a gente tem aqui. Então, se alguém souber disso, por favor, me avisa que eu tô morrendo de curiosidade para saber. Não é previsível o livro, o final não é previsível, nada que eu pensei aconteceu, mas fica aí mais uma dica para quem gosta de livro de terror e também de bruxa. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui comigo. Não se esqueça de dar o like e até mais.